Paz do Senhor aos irmãos. Estamos agora na nossa terceira lição da revista Tiago, a Fé em Ação. O título dessa lição é O que devemos valorizar e está baseado em Tiago 1, do 9 ao 11, que eu vou ler para os irmãos agora. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porém, ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, anteriormente nós vimos que as tribulações e o sofrimento, que muitas vezes são dolorosos mesmo, a gente é desconfortável, a gente não acha bom, mas são ferramentas de Deus. E isto tudo está no controle de Deus. Por isso que Tiago, ele diz assim, alegrem-se em todos fiquem alegres, porque na situação, por mais que seja difícil, está tudo dentro do controle de Deus. O que dá a entender aqui é que os leitores de Tiago paravam a dúvida sobre eles, ficavam se questionando, porque eles olhavam para as pessoas ao seu redor e viam eles numa situação melhor do que eles. Olhava assim e falava, mas está valendo a pena eu seguir a Cristo, eu negar a mim mesmo, eu negar as minhas vontades para estar sofrendo desse jeito? Está valendo a pena mesmo? Enquanto essas pessoas aí, elas não estão sofrendo, estão na boa e não são seguidores de Cristo? Possivelmente eles lamentavam por isso, eles reclamavam por isso. Por isso que Tiago ele manda se alegrar, tanto o rico quanto o pobre, ou o humilde e o rico, né, como queriam falar aqui. Aí Tiago se alegra em tudo, e até deixou bem claro, né, que o rico também, um dia tudo vai se acabar. E às vezes, no nosso dia a dia, na nossa convivência diária, às vezes a gente até se pergunta mesmo também, por que isso, por que aquilo, se está realmente valendo a pena servir a Cristo nessa situação que eu me encontro, porque eu estou sofrendo, porque eu estou nessa aprovação. Mas a aprovação é isso mesmo, irmão, para você ser aprovado. Quem é que não lembra quando estava na escola, na universidade, e ia fazer a prova, a prova difícil. Mas todo mundo sabe quando a prova era difícil, quando tirava uma nota boa. Lembra aí quando fazia uma prova e tirava um 10? Então é isso que Deus quer na nossa vida, que a gente passe por aprovação para sermos aprovados. E Ele quer que nós saiamos com a nota alta, geralmente um 10. E quando saímos dessa luta, a gente sai tão feliz, tão alegre. E o que também vem a somar na nossa vida, experiência para que possamos passar para os demais, para as próximas gerações, assim como as antigas gerações passaram para a gente. Então, que nós possamos passar por novas experiências e venham também ajudar as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, amigos, pessoas mais próximas de nós, mais novas, que possamos fazer isso. A revista cita alguns exemplos que realmente é de meditar e parar mesmo assim e pensar, que são situações que a gente fica se perguntando por quê? Mas na verdade nós não devemos perguntar por quê, e sim devemos perguntar para quê. A primeira citação é quando recebemos um diagnóstico médico que não é muito favorável, não é muito confortável, não é muito agradável. A gente olha por aquele diagnóstico médico ali e olha assim, rapaz, eu não gostei. Por quê? Ou nosso, ou do nosso familiar, a gente sente aquela angústia, aquela dor. E o diagnóstico médico não foi muito bom. Então eu vou ter que passar por essa situação, vou ter que passar por um tratamento. E move toda uma situação. Move todo um contexto familiar. Às vezes um familiar doente, ele move toda a família se compadece, ajuda, ou seja, acaba uma aprovação que fica uma aprovação conjunta, não passa a ser mais uma aprovação individual, é uma aprovação conjunta que mexe com tudo.
Aí a pessoa vai e fica pensando, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida com os meus familiares? Como é que vai ser daqui para frente com essa dificuldade, com essa doença? Mas, sabe, irmão, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Não tem nem para que a gente se perturbar. Que Deus, ele vai fazer com que nós saiamos daquela situação, que possamos contar isso para todos, e que as pessoas venham, através disso aí, venham fortalecer a sua fé cada vez mais. Outra situação que a revista conta é a questão de, às vezes, nós nos decepcionamos com relacionamentos. Mas eu não estou falando aqui relacionamento amoroso, mas relacionamento pessoal. Os irmãos devem saber de algum exemplo aqui, já passou por isso, de alguém que a gente sempre ajudou, que a gente sempre estendeu a mão, que a gente nunca disse não, sempre teve a disposição para ajudar aquela pessoa. E dizendo assim, já, rapaz, já que eu ajudei essa pessoa, com certeza, quando eu precisar, ela vai me ajudar. Por ser meu amigo, por ser meu colega, e porque eu sempre o ajudei. Então, eu já tenho certeza que essa pessoa vai me ajudar em uma situação que eu estiver precisando. Aí, o resultado da situação. Às vezes, quando estamos naquela situação difícil, que estamos precisando de ajuda, aí chega para aquela pessoa que nós sempre estendemos a mão, e a pessoa diz, dessa vez eu não tenho como lhe ajudar. Às vezes porque não quer, às vezes porque realmente tem algum empecilho, mas é natural de ficarmos assim, tristes com isso. E falar, puxa, essa pessoa eu sempre ajudei, eu sempre estive à disposição para ajudar, eu sempre fiz de tudo para ajudar essa pessoa, mas agora, nesse contexto, nessa situação, eu estou precisando de ajuda e essa pessoa não vai me ajudar. Aí às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica com raiva. Depende da situação. Mas por quê? Porque isso não passa também de mais uma aprovação. E outra aprovação também, que é um exemplo da revista, é a questão de emprego. Imaginem, irmãos, a situação em que nós nos encontramos, né, atualmente nessa pandemia aí. Aí, de repente, o departamento pessoal nos chama, aí olha lá, chega para o funcionário, né, para quem está lá empregado e diz assim, tem uma conversa bonita e diz assim, você é um ótimo funcionário, sempre foi responsável, mas nós agora estamos ampliando seus horizontes para novas oportunidades. É uma palavra, uma frase bonita para falar assim, você está demitido. Aí, olha que coisa, que situação difícil. A gente vai, aí a gente sai do local, né, que não é mais local de trabalho, a gente olha para trás e assim, conquistei tanta coisa aqui, foi trabalhando aqui que eu conquistei minha casa, foi trabalhando aqui que eu conquistei meu carro, foi aqui que eu criei minha família, que eu criei meus filhos, e depois de tanto tempo eu fui demitido, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Ah, tem a verba indenizatória. Mas a verba indenizatória não é constante, um dia ela acaba. E se a gente tira de um local e não coloca, realmente o natural acabar. Aí fica naquele desespero. Né? Ou seja, mais uma aprovação que nós passamos. Mas, irmãos, em Salmos, capítulo 37, versículo 25, diz, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmos 37, 25. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Então não tem para que nós estarmos desesperados com isso, nós estamos aperreados durante uma aprovação, porque tudo está no controle de Deus. Vamos colocar o exemplo de Jó. Jó, um homem rico e fiel a Deus. A Bíblia fala que Jó, ele tinha aquela questão de
por prudência, ele ficava se perguntando: será que meu filho pecou? Algum filho meu pecou? Então, por questões de dúvida, eu vou oferecer um sacrifício a Deus para a purificação do pecado no meu filho. Então, é prudente. Jó é prudente e fiel a Deus. E de repente, Jó perdeu tudo. Jó não tinha mais nada. E até seus amigos pensaram que ele estava em pecado. Mas o que acontece? Na verdade, não. Foi apenas uma aprovação. E Jó não reclamou de nada. Sempre se manteve fiel a Deus. Então, é um dos exemplos mais práticos na Bíblia de provação. Porque hoje muitos, nós temos, não temos muita coisa, mas o que temos, assim, nós devemos agradecer por isso. Nós temos nosso lar, nós temos nosso pão de cada dia. E já pensou, nós perdemos isso de uma hora para outra, como Jó perdeu? O que acontece? Foi muito sofrimento de uma hora para outra. Ele estava esperando por aquilo? Possivelmente não. Mas ele estava preparado para a prova. Foi aquele estilo de prova surpresa. Não sei se alguém já passou, mas eu já tive uma situação de uma prova surpresa. Então, essa prova surpresa, falando uma prova escolar, né? Uma prova na vida acadêmica. Então, o Jó teve essa prova surpresa e conseguiu sair aprovado por ela. Com certeza, tirou nota 10. E esse 10 de Jó serviu de exemplo para nós hoje, olhando para o livro de Jó e ver todo aquele sofrimento, toda aquela angústia. Então, que os irmãos, que os leitores de Tiago, faltou fazer isso, foi ler o livro de Jó. Porque se eles lessem o livro de Jó, eles não iam estar murmurando tanto e estar se perguntando se estava valendo a pena ser fiel a Cristo naquela situação, e olhando para os outros e se comparando e tendo aquele tipo de sentimento de inveja, porque aqueles que não são fiéis a Cristo estão fartos e eu não. Eu estou nessa situação difícil. Os irmãos podem ver que em Tiago 1, 9 ou 10, Tiago ele manda os irmãos se alegrarem 2 vezes. Na verdade, ele usa a palavra alegrem-se 2 vezes. Ele mandou os humildes se alegrarem e mandou os ricos se alegrarem. Aí tem uma citação na revista, vou ler aqui para os irmãos, olha só a citação. Ambos devem olhar além das circunstâncias físicas externas, em direção aos valores espirituais interiores e circunstâncias do reino celestial que não se veem. O contraste antiético entre pobre e rico retoma um tema bíblico comum, a transitoriedade das coisas deste mundo, nas quais não devemos depositar nossa confiança nem nos orgulhar. O que devemos, irmãos, nos alegrar ou nos orgulhar, como nesse contexto aqui, é que Deus tem o melhor para nós. Deus, ele tem toda a circunstância que nada daqui nós levaremos. Deus, ele tem preparado coisas enormes para nossas vidas, espiritual, logicamente falando. Por quê? Vamos aqui ler, eu vou ler em Isaías e vou ler em 1 Coríntios, para os irmãos verem a confirmação. Vamos olhar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Agora vamos ler em 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não se ouviu e não subiram ao coração do homem são os que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, essa questão de que Deus tem preparado coisa melhor para a gente, boa para a gente, que as coisas que Deus tem preparado para nós no reino espiritual
é coisa valiosíssima. Lá no céu, tem a coisa mais valiosa do que ouro. Tem a coisa mais valiosa do que diamante. Porque tudo isso aqui está aqui na terra. Ou seja, porque não se viu com os olhos. Ou seja, se a gente já viu ouro com os olhos, já, claro. A gente já viu diamante com os olhos, claro. A gente consegue ver essas coisas com os olhos. Mas o que Deus tem preparado para nós, nós não vimos ainda. Ou seja, vai muito além do ouro, muito além do diamante, irmãos. É coisa tremenda. Ou seja, essa é a coisa a qual devemos nos orgulhar, devemos nos alegrar com isso, o que Deus tem preparado para nós. Uma coisa que devemos colocar na nossa cabeça: pobreza não é má e não é sinal de incredulidade. Vamos olhar uma situação aqui. Essa revista é de 2005. Por que eu estou falando o ano da revista? Os irmãos têm uma ideia do exemplo que a revista cita aqui. É uma ilustração. Se foi fato ou não, eu não posso afirmar, mas é somente para os irmãos terem uma ideia. Tem um encontro de pastores e líderes e tal. Um líder chegou e foi contar a sua bênção para os irmãos, falando que conseguiu adquirir um Gol 86. Ou seja, o Gol é do ano de 86, a revista é de 2005. Ou seja, se esse evento foi em 2005, então o Gol tinha 19 anos. E o irmão no meio lá questiona, diz que você deveria ter um Astra novo. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Astra deixou de ser fabricado no Brasil em 2011. Teve um lançamento em 2016, mas nesse período aí, o Astra era a sensação do momento. Um motivo, né? O pastor tinha naquela mente, né, o que rebateu o irmão que estava se alegando com o Gol 86, ele tem aquela ideia de que o irmão não pode ser pobre, ou seja, não pode ter uma coisa tão antiga, não pode se alegar com uma coisa que não é tão valiosa, e sim uma coisa com valor, com uma mensuração alta, um carro novo, um carro com valor de mercado maravilhoso, que na verdade só traria mais status, aquela coisa toda. É como um dia eu vi alguém falar, dizendo que o cristão ele não pode ser pobre porque é filho de rei. Então, se é filho de rei, é príncipe. E não existe rei pobre. Então, se o pai é rico, então o filho tem que ser rico. Mas esse é um contexto, para nós aqui, é o contexto espiritual. Realmente, se o nosso Deus ele é rico, espiritualmente falando, nós também somos ricos, espiritualmente falando. Nós somos príncipes, nós somos princesas, mas por quê? Nós somos filhos do rei mesmo. Então, espiritualmente falando, nós temos aquela riqueza daqui na terra. Nós devemos ter essa riqueza e mesmo se tivermos, né, devemos se alegrar, não por ser ricos, e sim se alegrar porque sabemos que Deus tem preparado o melhor para nós. Riqueza não é tudo e não é pecado ser rico. O que é pecado é depositar a fé naquilo, se engrandecer com aquilo. Eu ser rico. Vamos ler aqui a citação de Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
nessa cobiça, alguns se desviam da fé e ultrapassaram a si mesmos com muitas dores. E ainda, 1 Timóteo 6, 17 ao 19 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam os altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro e para que possam se apoderar da vida eterna. Ou seja, riqueza não é pecado. O pecado vai estar ali. Está com o seu coração ali na riqueza. Olha, tem dois exemplos que nós podemos citar. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 18 ao 25, do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, todos conhecem, e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e fala todos os mandamentos, tá? Ele olha e diz: assim, então, estou na boa. Isso aí eu tenho observado desde criança. Jesus vai e fala: então, vende tudo o que tens, doa aos pobres e segue-me. Aí ele, como ele estava com seu coração na riqueza, ele negou vender tudo que tem, porque ele estava ali, seguia os 10 mandamentos, mas o seu coração estava ali, na riqueza, naquela coisa terrena. Aí Jesus vai e faz a citação, né? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, esse é um exemplo de um homem rico que não queria se desfazer dos seus bens, porque o seu coração estava ali. E em Lucas, já no capítulo 19, do versículo do 1 ao 9, nós temos o exemplo de Zaqueu. Mas Zaqueu, exatamente. Zaqueu também é um homem rico, cobrador de impostos, aquela coisa toda. E Jesus não mandou ele vender o que tinha e dar para os pobres e segui-lo. Mas, ao teu encontro com Cristo, o que é que Zaqueu fez? Ele disse: Senhor, se alguém eu furtei, eu vou retribuir 4 vezes mais. Ou seja, ele viu aquela coisa ali, ele se converteu, ele teve um encontro com Cristo. São duas situações que nós temos na Bíblia, lá no livro de Lucas, de 2 homens ricos, mas um estava com o coração na riqueza terrena. E o outro poderia até estar com o coração ali, na riqueza. Mas ao converter-se a Cristo, ele se desfez, reconheceu que o tesouro, na verdade, é para estar no céu, não aqui na terra. Isso foi uma coisa tremenda. Nós vamos mostrar esses 2 exemplos para ver a diferença entre um e outro, onde ambos ricos, mas um aqui firmado aqui com amor ao dinheiro e o outro, na verdade, com amor com o que terá no céu, com a riqueza celeste, que é no caso o jovem rico e Zaqueu. A nossa sociedade, ela valoriza 3 moedas: o dinheiro, a beleza e a inteligência. Mas nada disso nós levamos. No máximo, deixamos. Principalmente a questão da inteligência. Eu sempre vejo como exemplo a inteligência, que a gente pode deixar algo que, um exemplo, quando escrevemos um livro, um artigo, ou algo assim, então até gravamos um vídeo como estamos fazendo agora, e partimos, a gente deixa um conteúdo que nós produzimos da nossa propriedade intelectual, nós deixamos aqui na Terra. Aí esse vídeo, o artigo, sei lá o que for, ele pode ser utilizado como fonte de informação para as próximas gerações, para os nossos entes próximos que tiveram acesso melhor. Então, quem é professor, os seus alunos estão tendo acesso àquele conteúdo que o professor deixou.
é o máximo que a gente pode fazer. Porque o dinheiro deixa, geralmente ficam os herdeiros. Com dinheiro, com casa, com carro. Os herdeiros que ficam com tudo isso. Mas a inteligência é a única coisa que ainda a sociedade em si ainda pode querer pegar aquele conteúdo que nós deixamos. Não é obrigado os herdeiros oficiais, mas a sociedade em si ainda fica com aquilo, ainda consegue aproveitar aquilo ali. Mas tudo isso é passageiro. E isso não está na ordem dos valores de Deus. Deus ele pode até nos dar esse dom, a inteligência. Deus pode nos deixar uma situação ricos, mas nada disso dentro dos seus valores. Os valores de Deus são questão espiritual. Sabe por quê? Mateus 5,3 diz o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Pode ler lá, os irmãos. Em Mateus 5,3. Por quê? Deus quer isso da gente, irmãos. Quer humildade. Que possamos, irmãos, ser humildes cada dia mais de espírito. Por rico que sejamos, aqui ricos em dinheiro, que tenhamos vilas de casas, né, vilas ou apartamentos, ou seja lá o que for, que fôssemos donos de imobiliário, mas ricos, fartos com dinheiro da terra, mas sempre humildes, e saber que não vamos levar nada. O mais que vamos fazer é deixar tudo isso para herdeiros. E Deus, ele valoriza isso na gente, que possamos ser humildes de espírito, cada dia mais. Vamos olhar alguns versículos aqui. Mateus 5,3. Vamos ler agora Tiago 4,6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É isso, irmão, que devemos ser humildes cada vez mais. Humildes, porque Deus ele dá graça aos humildes. Então, devemos ser humildes de espírito. Agora, outra questão que podemos falar aqui é a questão de nos alegrar. No que devemos nos alegrar? Porque Tiago aqui, no texto base, o Tiago manda tanto os humildes quanto os ricos se alegrarem. Mas por que nos alegrarem? Por que nos alegrarmos cada vez mais? Eu vou fazer algumas citações aqui. Eu vou ler para os irmãos aqui, para os irmãos verem por que devemos nos alegrarmos. Vamos lá aqui. Romanos 5, do 1 ao 11, tem todo o contexto. Aí, vamos ler. Nossa posição em Cristo. Vamos lá. Fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Tenhamos o alegre orgulho do fato de Deus estender o seu favor e enviar seu Filho para morrer por nós. Essa questão de justificativa eu acho interessante. Eu vou citar um exemplo. Quando um funcionário falta numa empresa, vamos olhar um contexto mais para o nosso dia a dia. Ele falta numa empresa, se ele não levar nenhuma declaração médica, atestado médico, ele vai levar falta. Então, ao levar aquela falta, ele terá o seu salário descontado no final do mês. E qual a forma que ele tem de não levar essa falta e não ter seu dia descontado? Ele levar o atestado médico. É mais ou menos isso no reino espiritual. Estávamos em falta com Deus. Aí Jesus foi lá e emitiu uma declaração e entregou a Deus dizendo assim: olha aqui, estou justificando a falta da humanidade. Então, estou justificando que eles estavam em pecado, mas eu vou redimi-los do seu pecado. Então, por isso que nós fomos justificados. Agora nós temos paz com Deus. Outra situação aqui, ó. Nossa esperança da glória de Deus. Tenhamos o alegre orgulho por causa das coisas que Deus prometeu, especialmente a eternidade com Ele. A pessoa, irmãos, o contexto em que Deus nos prometeu a eternidade com Ele, você passar a eternidade do lado do Criador, é uma coisa tremenda. Olha, puxa,
O homem que criou tudo, o Supremo que criou tudo, o Deus, o Deus ele que criou tudo, eu vou ter o privilégio de estar com ele. Já imaginou, irmãos, a situação? Nós estarmos frente a frente com o Pai, com o Deus que criou tudo, nós termos com esse privilégio de estar ao seu lado. Ele nos prometeu isso, e tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, além de sermos justificados, temos essa promessa de estar na eternidade com Ele. O próximo tópico. Nossa dignidade nas tribulações. Temos o alegre orgulho de passarmos por elas, pois isso faz parte do projeto de Deus para a nossa vida e nos faz crescer, perseverar. Simplesmente isso. Dignidade. É saber passar pela aprovação. Até a música do irmão Lázaro que diz, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Isso é um exemplo para a gente que devemos passar pela prova, sim, dando glória a Deus. E um dos exemplos aqui, que Pedro ele não usa a palavra se gloriar, devemos nos gloriar, mas temos motivos para nos gloriar. Olha só. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos entrar no detalhe aqui, ó. Raça eleita. Temos a linhagem divina. Olha só, privilégio. Sacerdotes reais. Temos acesso à presença de Deus continuamente. Podemos estar constantemente tendo acesso a Deus, orando a Deus. Como todos sabem, ao Jesus morrer, o véu se rasgou. Então, nós temos acesso ao Pai livremente. Nação santa. Fomos separados com um propósito. O propósito é esse: morar no céu. Propriedade exclusiva de Deus. Somos alvo dos cuidados do Pai. E propósito. Temos o privilégio de compartilhar o que Deus tem por nós. Esses são os motivos, irmãos, que nós temos para nos orgulharmos, nos alegrarmos cada vez mais. Porque Deus ele nos escolheu. Então, você é raça eleita, sacerdócio real, irmão. Nós temos isso. Então, devemos nos alegrar nisso constantemente. Devemos ficar felizes quando adquirimos um bem, claro. É feliz, ou seja, é fruto de muito esforço. Mas o esforço maior que nós estamos fazendo é para morar no céu. Então, nós estamos querendo fazer esforço, nos santificando cada vez mais, estamos buscando a Deus cada vez mais, e devido a isso, irmãos, nós temos a nossa recompensa. Nós vamos morar com Deus cada vez mais. Então, vamos esquecer aqui das coisas terrenas. Devemos sim, né? Como eu falei anteriormente. Vamos zelar pelo que nós temos. Vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Se nós temos aquilo é porque Deus permitiu que nós tivéssemos. Se temos uma casa, é que Deus permitiu que nós temos. Temos um carro porque Deus permitiu que nós temos um carro. Mas não devemos ter o nosso coração pegado nisso. Nós não devemos estar idolatrando esse tipo de coisa, porque isso não pode tomar o lugar de Deus. E o nosso tesouro é no céu. Aquele tesouro que a gente nunca viu o que é. Porque ninguém nunca viu que tipo de tesouro nós temos no céu. Porque não é nada de ouro, não é nada de diamante. Tudo isso aqui é terreno. Vamos aqui para a nossa conclusão aqui da nossa revista. Outra pergunta. Quais são seus valores? Você tem valorizado a aparência da casa, trabalho, dinheiro e beleza, segurando, ele colocou entre aspas aqui, a cumbuca, sem perceber que enquanto agarra está acumulando um prejuízo eterno? Olha só. Enquanto estamos aqui apegados à coisa da terra, aqui, que não devemos fazer isso, a gente está acumulando um prejuízo eterno. Você quer uma riqueza que vale a pena? Certamente não é a que está guardada neste mundo. Ela está reservada nos céus, não acumule talhas. Talvez nessa vida você
não vai ter um dinheiro, um carro, a casa, a beleza que você gostaria, mas lembre-se, seus valores acabam definindo sua agenda, suas prioridades, os seus procedimentos. Eu vi um certo dia nas redes sociais, alguém fez uma ilustração de uma pessoa jovem correndo atrás do dinheiro. Correu atrás do dinheiro, aí passou ele jovem, aí passou ele na sua meia-idade, e já entrando mais próximo da terceira idade, e quando chegou na terceira idade conseguiu todo o dinheiro que gostaria, mas não podia usufruir mais daquilo. Por quê? É uma crítica em que mostra uma pessoa que está focada no dinheiro, que está focada em ter algo daqui da terra. E quando chegou no final de sua vida, não usufruiu de nada. No máximo, vai deixar para os herdeiros. É isso que vai acontecer. Correu tanto atrás para os outros. Mas nada de errado deixar uma herança para alguém. Isso não é nenhum problema. Mas acaba correndo tanto para não usufruir de nada. Então, o correto mesmo é a gente correr atrás daquilo que é eterno, aquilo que vai ser proveitoso, correr atrás daquilo em que sabemos que não teremos prejuízo, não podemos ter prejuízo eterno. A gente pode ter prejuízo aqui, pode ter inúmeros prejuízos aqui, ninguém quer ter, mas sabemos que se ter prejuízo aqui e ter algo guardado lá no céu, algo garantido lá no céu, essa recompensa maravilhosa. Isso é motivo de nos alegrarmos, isso é motivo de saber assim, eu estou tendo prejuízo aqui, eu perdi tudo aqui, mas só falar como o Jó, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Isso aí, e ter a consciência de que o nosso tesouro, sim, é no céu. Como Jesus disse, não devemos guardar tesouro onde a traça pode corroer, mas guardar tesouro lá no céu. Então, irmãos, essa foi a nossa terceira aula. Então, que Deus abençoe os irmãos. Bom, lembrando que os irmãos baixem nos seus celulares o Google Meet, que é um aplicativo de reuniões, que nas próximas, quem sabe, nós estaremos já fazendo uma escola bíblica ao vivo para os irmãos. Assim, onde os irmãos podem interagir entre eles, inúmeras pessoas ali podem participar, fazer perguntas naquela toda interação. Então, que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.